Pensa num cara que vai ser um presidente tão bom que mesmo antes dele assumir ele já está melhorando a economia do Brasil. É o Lula. O Lula, só de estar líder nas pesquisas, o Lula fez com que a gasolina, o preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha baixassem. Vamos lembrar que o governo Bolsonaro ficou aumentando o preço de tudo artificialmente para dar lucro para os acionistas da Petrobras. Isso só parou quando veio a iminência da derrota do Bolsonaro até no primeiro turno. Aí ele começou a baixar os preços para ver se ele conseguia ganhar a eleição. Não, tá dando certo. Porém, não é só assim que o Lula tá ajudando a economia, não. O Lula também faz a bolsa subir e o dólar cair. Nessa segunda-feira, e depois o movimento continuou na terça-feira e na quarta, a Bolsa de Valores subiu e na segunda-feira decolou. Quando eu digo decolou, é o seguinte, a Bolsa de Valores do Brasil se descolou das bolsas internacionais. As bolsas internacionais estavam paradas ou em queda na segunda-feira. A única que subia muito acima das outras era a brasileira. Geralmente, se você não sabe, quando todas as bolsas do mundo caem, a Bolsa do Brasil, que é uma das maiores do mundo, também cai. Quando todas sobem, a do Brasil sobe, exceto se tiver algum fator interno que esteja em dissonância, ou seja, esteja muito diferente aqui no Brasil do que lá no exterior. E esse fator se chama Lula. O que aconteceu na segunda-feira? O Lula fez uma reunião decisiva. Parte dessa reunião foi articulada pelo Geraldo Alckmin. Olha, o Geraldo Alckmin está sendo uma aquisição para o Lula, que é assim, uma coisa impagável. O Geraldo Alckmin conseguiu chamar o Henrique Meirelles para o encontro que o Lula fez na segunda-feira com ex-candidatos à presidência, ou ex-presidenciáveis. Tinham 7 ex-candidatos à presidência nesse encontro com o Lula. O importante não são esses 7 candidatos declararem apoio ao Lula. Muitos deles, tinha candidato ali que teve 1%, a Haddad é do PT, a Marina já tinha declarado apoio ao Lula, o Boulos já tinha declarado apoio ao Lula, enfim, vários já tinham ali, já estavam com o Lula. Só que tinha um que não estava com o Lula, que era o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles, ele é ligado ao mercado financeiro, muito ligado ao mercado financeiro. O Henrique Meirelles, ele foi presidente do Banco Central durante os 8 anos do governo Lula. Até o fim do governo Lula, ele manteve o Henrique Meirelles como presidente do Banco Central. Para quem não sabe, é o Banco Central quem decide, entre outras coisas, a política monetária. O dólar, se está alto, se está baixo, quem decide é o presidente do Banco Central. Claro, tem a política do governo? Tem, mas o Banco Central pode fazer aumentar ou abaixar o dólar artificialmente ou não. Então, se você tem aí o dólar sempre a 5,20, saiba, é porque o Bolsonaro colocou gente no Ministério da Economia e no Banco Central, que agora é independente, para fazer com que o dólar fique a R$5. Por quê? Porque assim os ruralistas bolsonaristas lucram muito mais, porque eles pagam salários miseráveis de trabalho escravo em real, mas eles exportam tudo, vendem tudo ganhando em dólar. Então se o dólar tá a 5 e eles vendem uma coisa por $1, estão ganhando R$5. Se o dólar tá a 2, ganham só 2. Então é uma conta simples. Pois bem, o Henrique Meirelles declarou apoio ao Lula. Quando o Henrique Meirelles declara apoio ao Lula, o que acontece? A Bolsa de Valores do Brasil, que estava assim, fez assim, disparou. E o dólar? O dólar caiu. O que isso significa? O dólar cair significa uma coisa. Significa que o real se valorizou frente ao dólar. Ou seja, o real sobe, o dólar cai. Se o real se valorizou frente ao dólar, isso significa o quê? Que tem muita gente comprando reais. Quem que está comprando reais? Quem está comprando reais para investir na Bolsa de Valores. Ou seja, investidores americanos, investidores estrangeiros. Gente que tinha dinheiro em qualquer outra moeda que não era o real e começava a falar, peraí, eu preciso investir no Brasil. Por que eu preciso investir no Brasil? Porque tá aqui o Lula, tá para ser eleito e o Lula agora tá sendo apoiado por um cara que o mercado financeiro gosta. E se esse cara tá apoiando o Lula, quer dizer o seguinte, quer dizer que o Lula vai fazer um governo responsável, como fez de 2003 a 2010. Coisa que a gente não sabia ainda. Por que eles dizem que não sabiam? Porque a grande mídia, que é sustentada também pelo mercado financeiro, ficou falando que, olha, o governo Dilma foi um governo irresponsável, o governo Lula vai ser irresponsável também, como se o Bolsonaro não fosse. Como se o Bolsonaro não fosse um governo que está gastando 300 bilhões que não tem para medidas eleitoreiras. Mas eles só olham para a esquerda e eles sempre estão com criticismo na esquerda. Então o que acontece? O Henrique Meirelles, ele declarou apoio ao Lula. Aí o pessoal falou, peraí, Lula vai ter um governo responsável, podemos investir no Brasil sem medo. E o Lula tá para ganhar no primeiro turno, então vamos lá. Então, investidores estrangeiros começam a comprar reais, logo o real se valoriza, por isso o dólar cai. E por que a bolsa sobe? Eles compram reais para quê? Para investir na bolsa. Então a bolsa sobe. E esse movimento foi confirmado na terça e na quarta-feira. A bolsa subindo e dólar caindo, graças ao encontro do Lula com os presidenciáveis. Você fala, fica por aí, Thiago? Não fica. Sabe por quê? Porque o Henrique Meirelles, ele foi uma articulação do Geraldo Alckmin. Ele não apenas declarou apoio ao Lula, como
Na terça-feira, um dia depois, o Henrique Meirelles fez uma conversa com 20 dos maiores investidores do Brasil. Esses investidores juntos, eles têm 360 bilhões de reais investidos na Bolsa de Valores do Brasil. Quer dizer, são os maiores investidores do Brasil. Quase todo o volume da Bolsa de Valores é investida por eles. Esses são os tubarões. Todo mundo deve conhecer alguém de classe média que tem ali 2, 3 mil reais investido na Bolsa de Valores e se acha o trader. Nossa, olha só! Aí o cara, ele vira de direita neoliberal, bolsonarista, fala, não, porque eu sou investidor. O que o cara ganha de dividendo no fim do ano, o que ele ganha de lucro, se é que lucra, a maioria desses pessoal perde um dinheirão. O que ele ganha no final do ano de dividendo não dá nem para pagar o tanto a mais que é a gasolina durante o governo Bolsonaro pro carro dele. Porque no governo Lula pagava 2, no governo Bolsonaro tá pagando 6 e feliz. Esse é o pessoal aí. Mas esses são os sardinhas. Por que se chama sardinha no mercado financeiro? Porque vem um tubarão e ele come milhares de sardinha. E aí o Henrique Meirelles se reuniu com 20 tubarões do mercado financeiro. E o Henrique Meirelles fez praticamente um evento de campanha pró-Lula, dizendo, ó, gente, vai ser um governo que vai ter responsabilidade. Aí, isso ligou o sinal amarelo em alguns setores do PT. Vamos lembrar, assim como você vê que teve gente que teve a candidatura sabotada por alguém no PT, estou falando de mim mesmo, tem gente no PT que também sabota algumas outras coisas. Tem gente lá que é assim, viu? Todo lugar tem as laranjas podres e as pessoas boas. No PT, felizmente, por isso que o Brasil melhorou tanto nos governos do PT, as laranjas podres são ali 1%. E a gente acaba não sabendo muito bem quem são. Aí o que aconteceu? Teve gente que ficou, opa, peraí. Mas não é bom ter o apoio do Henrique Meirelles porque ele é a favor do teto de gastos. Só que o Lula já falou publicamente que ele vai acabar com o teto de gastos. O teto de gastos, para quem não sabe, é aquela PEC que nós, da esquerda, falamos, era a PEC do fim do mundo, foi como apelidamos, que a grande mídia foi toda a favor, que o Henrique Meirelles era ministro da economia do Temer, ele foi a favor, ele empurrou com muita propina rolando, e rolou muita propina mesmo nessa PEC. O Temer fez um banquete para mais de 1.000 convidados, chamou parlamentares, até o próprio Bolsonaro vendeu o voto nesse dia, vendeu o voto por 18 milhões de reais. Ele teve um encontro a sós com o Temer, encontro de 3 minutos na salinha do Temer ali, num banquete, e depois ele recebeu 18 milhões de reais em emenda e votou a favor da PEC do fim do mundo. E olha que o Bolsonaro fazia campanha contra na época. Ele era deputado, isso 2016, viu? Logo depois do golpe. Essa PEC, ela congelou investimentos em saúde, educação, segurança pública, moradia, tudo que você puder imaginar que seja bom para a população, foi congelado em 20 anos. Por quê, Thiago? Por que se congela os investimentos? Eles chamam de gastos, viu? Por isso que é PEC do teto de gastos. Chamam de gasto. Por que se congelou o investimento nessas áreas por 20 anos? Para ter mais dinheiro para pagar juros da dívida que vai para banqueiros. Hoje, cada R$1 que você paga em impostos vão quase 60 centavos direto para banqueiros. O resto, os outros 40 centavos, aí vai para saúde, educação, moradia, não sei o que, que são coisas para a população. Mas quase 60% vai direto para o bolso desses vagabundos. Vagabundos mesmo, porque essa dívida que a gente está pagando é uma dívida que nunca foi auditada, né? Então a gente está pagando uma dívida que não sabe. É como se chegou alguém na sua casa e falou, olha, você está me devendo 1 milhão, mas você não tem 1 milhão, não tem problema. Você me paga aí R$1.000 por mês, vai pagando aí, isso já vai abater os juros da dívida. A sua dívida não fica menor, você continua me devendo 1 milhão. Mas você pagando 1.000 aí por mês, eu não te considero um caloteiro. É isso. Essa é a dívida do Brasil. Você fala, mas eu te devo de onde? Não interessa. Não pode saber. Essa é a dívida do Brasil. Então, na esquerda defende-se uma auditoria da dívida pública e defende-se acabar com o teto, com a PEC do teto de gastos. O Lula já falou que vai acabar. Só que o pessoal ficou com o sinal amarelo, por quê? Porque o Henrique Meirelles, ele é um economista neoliberal. E vão falar, pô, Lula vai ter um governo que não vai ser tão de esquerda como queríamos? Aí é que tá. O Lula, ele tá fazendo todas as alianças e a frente ampla para ganhar do fascismo e para manter o Brasil na democracia e fazer o Brasil voltar a sorrir e voltar a crescer. O Lula, quando assumiu em 2003, ele não tinha maioria no Congresso, ele teve que fazer aliança com todo mundo, com setores da direita neoliberal. E ele conseguiu fazer um governo de centro-esquerda. De 2006 a 2010, o governo Lula foi mais de esquerda porque ele conseguiu uma maioria... Ele nunca teve maioria, mas ele conseguiu eleger mais gente do PT, mais deputados de esquerda. Então melhorou. O primeiro governo Dilma teve uma aprovação maior do que a do Lula. Chegou a ser a maior aprovação da história, a Dilma até 2012, antes de chegar um pedacinho da crise mundial no Brasil. Por quê?
porque a Dilma tinha um Congresso melhor ainda do que tinha o Lula. Em 2010 foi eleito um Congresso com mais gente de esquerda ainda. Em 2014 foi eleito o Congresso mais conservador desde 64, quer dizer, o mais fascista, o mais de gente lixo foi em 2014, desde 64. Aí deram um golpe na Dilma. Aí vieram as pautas bomba, tudo mais. Então, o que vai definir se o governo do Lula vai ser um governo de esquerda ou de centro-esquerda não é o Lula querer A ou B, é quantos deputados e senadores de esquerda serão eleitos, principalmente deputados. 27 senadores serão eleitos esse ano, quer dizer que os outros continuam lá, foram eleitos 4 anos atrás. 27, um terço do Senado será renovado. Então é muito importante colocar gente de esquerda. Os deputados não, aí toda eleição, todos os deputados são renovados. Um aqui já não estará lá, que puxaria votos. Mas é importante votar em outros deputados e senadores de esquerda, não interessa qual seja o seu estado. Eu vi muito petista falando que vai votar, nossa, mas para deputado eu vou votar em não sei quem ali, aí você vai ver o número do partido, começa com 44. Meu, 44 é um partido de direita, a União Brasil, que inclusive apoia o Bolsonaro. Aí eu vejo gente, não, eu vou votar em não sei quem. Aí você vai ver o número 11, não sei o que. 11 é o Partido Progressista, do Arthur Lira, apoia o Bolsonaro. Eu vou votar num deputado do Centrão. Você tem que votar em deputado e senador de esquerda. Se o Lula tiver 45% dos votos válidos, esperamos que tenha pelo menos 50% para ganhar no primeiro turno. Ele deveria ter pelo menos ali uns 40% do Congresso de esquerda. Aí eu te garanto que será um governo de esquerda. Se não, o Lula vai ter que negociar. Mas será um governo de centro-esquerda. Então, o que acontece? O Henrique Meirelles, nesse encontro, ele fez um belo comercial do governo Lula para o pessoal e falou, olha, principalmente ele lembrou, nos governos do Lula, 2 governos, o Lula sempre teve superávit fiscal, coisa que o Bolsonaro não tem. Ou seja, o Brasil arrecadava mais do que gastava. Nos governos Lula, ele sempre teve uma política monetária, o próprio Henrique Meirelles é quem cuidava dessa área, que fazia com que o real tivesse numa paridade com o dólar, ficava ali entre 1,50 e 1,80 o dólar, que era sempre estável. Então você conseguia fazer um investimento pensando daqui a um ano, que você falava, nossa, hoje o dólar está 1,50, daqui a um ano pode estar 1,60, pode estar 1,40, mas não vai estar 3. Não vai desvalorizar a moeda pela metade. Então dá para investir nesse país. Coisa que hoje não dá. Você não sabe se no governo Bolsonaro, num dia o dólar está 4,80, você não sabe se daqui a um mês o dólar vai estar 4,40, porque 10% é muita coisa, ou se vai estar 5,70. Você não sabe. Ninguém sabe. É isso que está no governo Bolsonaro. Então os investidores fogem. Por isso que 500 mil empresas fecharam no Brasil. Dessas 500 mil empresas, milhares delas são empresas estrangeiras que investiam aqui, ó, Ford, Mercedes, quantas empresas não estão no Brasil, estavam no Brasil há décadas e fecharam no governo Bolsonaro, fecharam as portas, e demitindo milhares e milhares e milhares de trabalhadores. Inclusive o Vicentinho, que é quem eu apoio em São Paulo, 13,90 o número dele, na semana passada, quando eu conversei com ele, ele estava na Mercedes, porque a Mercedes vai fechar e 2.000 pessoas vão perder os empregos. Ele, o único deputado que foi lá falar com o pessoal, ó, vamos aqui, ó, durante o governo Lula, tentar fazer alguma coisa para que ou vocês sejam realocados em outra empresa, ou para que outras empresas venham para o Brasil e vocês tenham emprego, ou que a Mercedes decida não fechar mais. Para você ver, são as coisas do governo Bolsonaro. O Meirelles falou pro pessoal, gente, o Lula não precisa prometer, é só ver o que ele fez no governo dele. E aí, o pessoal de esquerda falou, estamos aí com medo, porque não sei o quê. Eles jogam contra, tiram no pé. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, tem gente na esquerda que quer plantar um medo de que o Lula vai ter um governo neoliberal. Não vai. Como não teve de 2003 a 2010. Aí, com o Henrique Meirelles conseguindo desfazer o último nó, tinha só um nó para o Lula ganhar no primeiro turno, que era o nó do pessoal do mercado financeiro, que ainda acredita no Bolsonaro. Mas olha, eles ainda acreditam o seguinte, o Bolsonaro ganhando, ele vai privatizar a Petrobras. Se ele não privatizar, ele vai manter a política de preços que mantém um lucro altíssimo. Estão roubando, isso é roubo, viu? É roubo. Estão roubando mais de 100 bilhões de reais por ano. E nesse ano, muito mais do que isso, já foram 100 bilhões aí só no primeiro semestre por ano do povo brasileiro diretamente para dar para meia dúzia de vagabundo acionista estrangeiro da Petrobras e para alguns desses tubarões do mercado financeiro. E eles querem privatizações de Petrobras, Correios, Banco do Brasil, Caixa, tudo mais. O Lula não vai fazer nada disso. Mas o Lula não vai fazer o que os economistas estavam com medo, que era o quê? Vai gastar muito, gastar mais do que o país tem e tudo mais, não. E aí quando o Henrique Meirelles, que é um cara que eles respeitam muito e confiam, diz, mas você compara o Lula com o Bolsonaro fez a PEC dos precatórios, ele jogou uma bomba que chega a 600 bilhões até 2026. E aí vocês estão comparando esse cara com o Lula?
Vê o que o Lula fez no governo dele. Aí alguns ainda dizem, mas no governo Dilma fez o PAC 2, que era o Programa de Aceleramento do Crescimento. É o programa do crescimento. Tá, a Dilma fez o PAC 2, o PAC 2 gastou muitos bilhões, mas era investimento, isso voltava para a economia. Aí alguns falam, não, mas a Dilma gastava mais. Peraí, mas a Dilma não é o Lula. Não precisa nem ficar defendendo o que a Dilma fez, que dá para defender. É só falar, mas a Dilma não é o Lula. Vê o que o Lula fez. O Lula é o candidato, não é a Dilma. Aí o pessoal fica assim, peraí. É o que acontece. Quando o mercado financeiro quebra essa barreira que eles têm com o Lula, sabe o que acontece? São eles que mandam os jornalistas da grande mídia fazerem matéria pautando assunto A ou assunto B. Então, quando você vê que o Jornal Nacional, por exemplo, não fala nada dos 51 imóveis do Bolsonaro, não fala nada da ex-esposa do Bolsonaro ter movimentado 9 milhões em 3 anos sem ter renda para isso, ou do Flávio Bolsonaro ter movimentado 3 milhões e 500 mil reais em dinheiro vivo, sendo que ele não tem... Isso é mais de 100 meses do salário dele, 150 meses quase do salário dele. Isso se ele sacar todo o dinheiro do salário dele, se ele não comer, não beber, não cagar, não pagar as contas, aí ele teria 3 milhões de dinheiro vivo, mas ele movimentou isso tudo. O que acontece? A grande mídia não fala. Por quê? Porque o mercado financeiro diz, se vocês começarem a mostrar a corrupção do Bolsonaro, o Lula ganha de lavada no primeiro turno, e aí ele vai ter um governo forte demais. Não queremos um governo forte do Lula. Tem que ser um Lula que esteja sempre ali, com um pouquinho de corda no pescoço, para a gente poder tentar manipular alguma coisa, como sempre eles fizerem em todos os governos da história do Brasil, inclusive no Lula e Dilma. Só que lá eles manipulavam bem menos, não conseguiam tomar as decisões do governo como faziam no governo Temer, no governo Fernando Henrique, no governo Bolsonaro. Então, quando quebra essa última barreira, o que acontece? Você tem a tendência de que a grande mídia não embarque mais. E quando eu digo grande mídia, eu quero grandes bancos, grandes jornalões, Veja Portal Metrópolis, UOL, Folha, de que eles não embarquem numa oposição ferrenha ao Lula desde o começo. Isso que é importante. E quando eu digo desde o começo, eu digo desde agora, viu? Desde agora. Já do primeiro turno, caso tenha segundo turno, entre o primeiro e segundo turno da eleição. Eu vou falar. Lula já está melhorando a economia do Brasil antes de ser eleito. E tem a chance de ganhar no primeiro turno agora aumentou muito. Logo depois do Meirelles declarar apoio ao Lula, o Alckmin foi para Goiás. E ele conseguiu que o PSDB de Goiás, que é muito, muito forte em Goiás, declarasse apoio ao Lula também. Ali, o Lula consegue não apenas ganhar alguns votos, ele consegue virar votos de bolsonaristas. Isso é importantíssimo, é você tirar um do outro lado e trazer um voto para cá. E não tô falando de um não, tô falando de centenas de milhares. O Alckmin tá fazendo, em trazer os apoios pro Lula para mega frente ampla para derrotar o Bolsonaro já no primeiro turno, o Alckmin tá sendo um jogador que ele tá fazendo um golaço atrás do outro. Vai ser no primeiro turno, peça aí sua inscrição no Plantão Brasil e não se esqueça, dia 2, vote em deputados e senadores de esquerda. Aqui na descrição eu deixo o time do Lula, viu? Falou!